sigam o coração de vocês. Em qualquer decisão que for tomar, nós falamos muito, tem que ter razão. Mas se o coração aqui, tá pulsando forte por aquela decisão, vai que é a decisão correta. Acreditem muito no valor que vocês têm. Eu acho que esse é o principal, a gente acreditar em nós mesmos. Entender que às vezes a vida realmente ela dá uma virada de chave porque precisava dar. E quem é do bem, o bem sempre volta ao remetente. Comunicar para conectar e transformar. Essa é a frase da nossa convidada de hoje. Ela tem mais de 15 anos de TV em grandes emissoras como a NSC e Band. Atua hoje como apresentadora e repórter na Alesc. E ela é mentora, palestrante, professora universitária do curso de jornalismo. Com vocês, Eduarda Demenech. Bem-vinda! Obrigada, que honra estar aqui podendo falar com vocês e também com quem acompanha esse super podcast. Eu espero que seja uma conversa produtiva, né, inspiradora para todo mundo. Com certeza. Com certeza. A gente estava falando aqui nos bastidores que a gente já entrevistou aqui Bárbara Barbosa. Quem não viu, Volta por favor, volte e veja. Vale a pena. E a gente ainda comentou que a Bárbara fala tão bem da Duda que a gente já se sente íntimo, mas estamos te conhecendo aqui e agora. Então vocês vão conhecer a Duda junto com a gente. Exatamente. Que é o mais legal. E o mais legal é que alguém tá falando bem da gente, né? Então estamos no caminho certo, ainda mais a Bárbara, que é uma querida Com também. certeza. Coisa boa. Duda, pra gente conhecer um pouquinho também quem tá nos assistindo, conta um pouquinho da tua história pra gente. Não precisa vir dos ancestrais, o que não sei o que lá, e o bisavô, trisavô. Meu bisavô veio da Alemanha. Não. Mas, Resumidamente. se quiser botar detalhes também, fica à vontade. Bom, gente, então, pra quem não me conhece, eu vim lá do interior, né, aqui de Santa Catarina, sou catarinense, lá da Serra Catarinense, numa cidade chamada São José do Cerrito, pequenininha, 9 mil habitantes, minha família ainda mora lá, e morei por muitos anos em São José do Cerrito, conhecido como Cerrito, e depois fui para Lages, onde fui estudar comunicação. Sempre tive comunicação na veia, então desde pequena, sempre estava metida ali no teatro, na dança, e comunicação era muito que eu queria. E eu lembro que na época, principalmente quem de repente é do interior, eu acho que vai ter muito essa ligação. Na época, quando eu escolhi fazer jornalismo, meu pai falou assim, como assim, mas jornalismo? O que você vai fazer? Aqui no interior do estado, não tem nenhuma emissora. E eu falei, não, eu quero fazer jornalismo. E aí entrei na universidade, até hoje eu falo para os meus alunos, no segundo semestre eu quis desistir, pensei, acho que não é isso que eu quero, e muitas vezes isso acontece, né, o aluno entra na universidade e, não sei, calma, vamos com calma, vamos entender melhor o curso, porque realmente o primeiro ano é mais maçante, e aí eu não tinha curtido muito, graças a Deus fiquei, e nesse meio período consegui ir para uma rádio lá da cidade, depois fui para a Band, e depois, mais no futuro, depois de formada, já para a NSC, que na época era a antiga RBS, então me formei lá. Comecei a dar aula muito cedo, com 24 anos eu tive essa oportunidade. Ou seja, 2 anos atrás. Nossa, eu olho assim, eu penso, nossa, já faz mais de 10 anos que eu dou aula e gosto muito, minha paixão, tanto que dar palestras é meio que eu digo uma extensão da sala de aula, né? E aí depois disso, então, fiquei um tempo na Band, não queria televisão. Não era o meu sonho, o meu objetivo. As pessoas diziam, eu vou te ver na Globo um dia. Eu pensava, jamais, não, eu gosto de rádio. Gosto disso aqui, de microfone, né? Na época não existia podcast, era só áudio mesmo. E aí, nesse meio caminho surgiu uma oportunidade. Fui lá, fiz umas férias na Band mesmo, na TV, e comecei a gostar. E aí surgiu uma outra oportunidade de ser a repórter mesmo. E eu sempre fui de agarrar oportunidades e nunca pensar que não era possível. E a gente que vem do interior acha muito isso, mas será? Será que é pra mim? Será que eu posso? Será que eu consigo? E não, eu errava muito mesmo, mas aprendia com os erros. E eu acredito que quando a gente tem essa crítica e essa autocrítica, ela é importante pra equilibrar, né? E aí na época eu lembro que aí fui pra RBS, fiquei 5 anos lá na Serra, então eu era muito conhecida lá na Serra, sou ainda, muito por ser repórter do frio, dos casacos. Então entrei muito nacionalmente, muito mesmo assim, e na época a NSC me deu realmente
uma abertura muito grande nacional. E quando eles me chamaram para vir, a primeira vez para vir aqui para Florianópolis foi em 2018. Eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. Olha! E aí, na época, eu até falei para eles, olha, eu não vou porque, né, acabei de descobrir, vai ser tudo muito novo. Acabei não vindo, ainda bem, porque logo depois veio pandemia. Então, para mim, acho que seria muito difícil ficar aqui isolada, né? Longe de família. Longe de família e tudo. E aí que eu digo, a gente tem que aproveitar as oportunidades, mas também tem que pensar, será que é o momento? Porque naquela hora que eu disse não, eu pensei assim, será que eles vão me chamar de novo? E eu queria muito vir aqui pra Floripa, mas eu entendi internamente que não era a hora. E 2 anos depois eles me chamaram e cá estou, né? Vim por causa da emissora, então cheguei até aqui por causa da emissora. E foi muito bacana, porque na época as pessoas me diziam assim... Nossa, mas tu vai pra Florianópolis pra ser só mais uma. Aqui tu brilha, porque lá não tinha muitas emissoras, né? Então, assim, todo mundo me conhecia. Chama a Duda pra fazer isso, não sei. Era referência mesmo. Sim. E eu pensava, vou. Se for pra ser só mais uma, eu vou. Mas eu preciso ver como que é a experiência de estar em uma redação. Como que é a experiência de estar morando em uma capital. E vim eu, né, na época, o meu ex-marido e o meu filho. E aí, viemos nós 3. E aqui... eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o mundo, sobre a comunicação, como é que é uma redação, aprendi muito. E eu vou dizer assim, teve alguns momentos em que eu parei e pensei, o que eu fiz da minha vida? Queria estar lá em casa. Você chegou a pensar em algum momento de desistir, né? Não, vou Pensei. voltar pra minha serra. Cheguei, inclusive, a conversar com a minha gestora. Vocês não querem me mandar, né, pra Serra uma temporada, pra eu ficar lá só porque tá difícil a adaptação, e não foi fácil, ainda mais com família, né, sozinha já é difícil, Criança, imagina, tudo. nossa, muito complexo. E aí ela, não, Duda, tens que ficar aqui e tal. E fui vencendo, sabe? Fui vencendo um pouco isso e entendendo depois que a vida aqui era diferente, mas que as oportunidades, se eu soubesse, elas eram maiores. E foi indo. E aí, eu acho que é no momento que tu passa a acreditar. Quando eu cheguei aqui em Floripa, eu queria muito apresentar o jornal. Eu vim muito por causa disso, porque eu quero ser âncora de um jornal. E lá na Serra não tinha como. E eu lembro, assim, que a primeira oportunidade que eu tive não foi tão legal. De fazer as férias, não foi tão legal, porque eu acho que eu tava muito focada lá no futuro, eu não tava focada no presente. E aí, o feedback não foi tão legal também, né? Tanto que era pra eu fazer eles estavam entre eu, a Gabi Bride, pra fazer a licença da Eveline Pôncio, que era apresentadora do Bom Dia, e a Gabi Bride ficou. E eu gosto muito de trazer essa história, porque quando eu falo, porque às vezes a gente foca muito no futuro, muito lá, e esquece do presente. Do agora. Do agora. E quando eu comecei a focar, que eu entendi, realmente eu não estou preparada, eu vou focar no meu presente e vou fazer o melhor que eu posso onde eu estou, as coisas começaram a fluir. Aí veio o convite para apresentar o Conexão Inverno, aí lá eu consegui me sentir em casa, eu tava mais segura, mais confiante, aí logo depois veio para ser a Moça do Tempo, aí eu aprendi, porque o que me deixava muito nervosa no estúdio eram as câmeras, a troca de câmeras. Sim. Aí ali eu aprendi a ter segurança, a ganhar confiança, eis que 3 meses depois a Gabi Bride sai da emissora e quem eles escolhem pra ir pro lugar? Eu. Então, assim, foi ali que eu percebi que, poxa, quando uma coisa é pra ser, ela vai ser. No momento certo, A gente vai ser, no momento certo. A gente só precisa confiar. E eu sou uma pessoa que sou muito religiosa, então, assim, eu sempre pedia nas minhas orações e pedia também pro universo que fosse o que fosse, mas que fosse pro meu bem, né? E eu sempre acreditei muito nisso. Inclusive, essa virada de chave veio de um pedido pro universo e listinha de fim de ano, que eu faço sempre agora. Não de um jeito que eu esperava, mas de um jeito que era necessário naquele momento, né? Porque eu estava há 9 anos numa emissora, estava em ascensão. Todo mundo levou meio como surpresa, né, a minha escolha de sair da emissora, porque realmente eu já tinha apresentado todos os jornais da casa, eu com certeza seria a próxima âncora oficial de algum dos programas ali. Alguém te chamou de louca? Alguns, mas muitos me entenderam, porque aí eu me separei ao longo desse período, enfim, e aí eu tava sozinha com meu filho. E essa oportunidade que surgiu pra me dar mais qualidade de vida. Legal. Com o meu filho, né? Então, eu pensei muito nele na hora. E eu segui muito meu coração, mas não foi assim de uma hora pra outra. Sim. E aí, eu pedia muito pro universo, que era o que eu queria colocar. E na minha listinha, eu lembro assim, que eu queria ter mais tempo com o meu filho. E trabalhar
em alguma coisa que eu gostasse muito. E na época, eu amava o que eu fazia, mas como eu queria também ser âncora, queria me estabilizar financeiramente também, né? Quando surgiu essa oportunidade de sair da emissora, eu pensei, caramba, mas será? Será que é a hora? E aí, eu lembro que eu fui na missa e eu pedi me manda uma luz, o que eu faço? E aí, no final da missa, veio uma mulher assim, oi, Duda. Então, eu sou muito sua fã. Eu gosto muito de você apresentando Bom Dia. E eu trabalho na Lesc. Aí eu falei, senhor. Foi muito rápido. Como assim? Tipo, o que é pra eu fazer? Eu não entendi. Então, assim, ali eu fui entendendo as coisas. E eu só segui. E eu só segui o meu coração. Porque aí eu entendi que eu ia ter um pouco mais de tempo pro meu filho. Eu ia conseguir dar uma vida melhor pra ele, né? Com essa. Então, eu entendi como uma oportunidade. E a partir dali as coisas foram se encaixando. E no início foi muito difícil, mas depois. Hoje eu sou muito feliz no que eu faço, né? Eu consigo fazer jornalismo, que essa era muito uma preocupação minha. E de uma forma também leve, gostosa. Porque eu sempre falo, né? Eu trabalho com comunicação e eu digo, não é o ambiente que faz as pessoas, né? Somos nós que fazemos o ambiente. Com certeza. Eu perguntei se ninguém te chama de louca, porque a gente que é empresária, a gente ouve muitas vezes quando tu quer sair do CLT, ou tu quer sair de vou demitir esse cliente, ou alguma coisa vai mudar. Mas tu é louco, meu Deus, como tu faz? Mas as pessoas não entendem todo por trás, e a gente brinca que a diferença de um louco e de uma pessoa de sucesso é que a pessoa de sucesso deu certo. O louco, ele só não deu certo. Mas a pessoa de sucesso, ela também foi louca em algum momento pros outros, mas ela deu certo. É a mesma coisa contigo. Pode ser que as pessoas que estavam ao teu redor olhavam e... Mas ela tá saindo da NSC. Pô, é NSC. Todo mundo ouvi muito isso. Globo, é Globo. Pô, mãe, tô na Globo. Mas é isso. E daí, pô, vai sair por aí pra Lesc como se fosse algo menor, mas não é. Na verdade... Cara, tu tá na Lesc. Então, assim, às vezes quem olha de fora pensa, putz, mas ela tava ali, ela ia ser âncora. Mas, cara, não é esse o teu objetivo pensando na tua vida como um todo, né? Então, a gente ouviu algumas palestras já de grandes nomes, um deles foi o Rafa Kirten, e ele falou, cara, já vieram marcas gigantescas oferecer patrocínio pro Guga. Só que eu ia ter que largar uma marca que tá comigo desde o início. E a gente escolheu honrar quem nos honrou lá no início. Então a gente não quis essas marcas, a gente negou. E marcas que quando a gente fala, as pessoas, meu Deus, como assim vocês negaram eles? Por quê? Porque, gente, os princípios. Né? É os princípios que são inegociáveis. Então esse é o ponto. Tu colocou aquilo ali como negociável, tua família é negociável. Então a partir disso, tu decidiu que esse era o teu objetivo, né? E eu acho que aí a gente também passa a entender o nosso valor, né? Como pessoa, como profissional. Nós não somos a empresa que nós trabalhamos, né? E quando a gente leva essa essência, esse jeito no meu caso, né, de comunicar, quando eu levo isso pro ambiente, poxa, eu tô levando a Eduarda profissional. Então, quando eu saí, eu entendi muito, porque assim, eu tive muito medo. Quando a gente tá na televisão, a gente tem muito essa questão do ego. E uma das coisas que eu sabia quando eu decidi era assim, eu vou ter que trabalhar o meu ego, porque não importa, eu posso dizer, eu não dou bola, eu não ligo. Liga. Liga. É legal você ser importante. É legal você se sentir importante e as pessoas estarem ali, né? Sempre, e no meu caso, sempre querendo uma foto, sempre falando do teu trabalho, porque na TV era muito legal isso. Tu fazia uma coisa e repercutia muito. Então, tu já tinha um retorno direto. Sim, mais imediato, né? Mais imediato. Então, assim, vou ter que lidar com o ego. E aí, você aprende a lidar com ele. Porque... às vezes a gente importa muito o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, mas o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo naquele momento, né? Então, assim, quando eu entendi isso e eu comecei a trabalhar o ego e entendi o meu valor, as coisas também começaram a mudar. E aí eu comecei a, de certa forma, confiar mais em mim, empreender mais, estudar mais, ver que tinha um mundo gigante lá fora me esperando e que eu só tinha realmente que abrir os olhos para isso, aproveitar as oportunidades.
claro, sem nunca esquecer da minha base, sem nunca esquecer que se eu cheguei até aqui foi porque sim. Eu fiz um bom trabalho lá atrás, eu fiquei conhecida, as portas abrem mais fácil, não dá pra dizer que não, mas eu já passei também por muitos perrengues pra chegar até aqui, então valorizar isso, né? Ser grata pelo que passou, né? Com certeza, eu sou muito grata por todos os locais que eu passei, e eu sou muito feliz também pelo que eu tô construindo, sabe? Às vezes vem aquelas lembranças de 2000 e não sei quando, né? E aí eu vejo assim, eu, especialmente trabalhando, porque a minha vida sempre foi muito trabalho, assim, e depois que eu saí, eu entendi que a nossa vida não é o nosso trabalho. O nosso trabalho faz parte da nossa vida, mas não porque as emissoras impunham isso, não, é porque eu gostava muito que a gente se dedica, né? A camisa, e aí eu esquecia que poxa, vamos viver. Tem a Eduarda pra viver ali. E é tão bom, porque quando você vive, você também começa a perceber as coisas com outro olhar, com uma outra percepção. E eu fui entendendo isso de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila e absorvendo tudo, sabe, ao meu redor. Então, hoje, eu vivo muito presente, óbvio, penso no futuro, mas eu tento viver muito o presente e já sabendo o que eu quero pro meu futuro, assim. Que é muito levar essa questão da comunicação pra fora, mas sempre levar também essa questão do nosso valor, né? Pra gente acreditar mais na gente, no potencial que a gente tem, no que a gente pode oferecer pro outro, porque todo mundo é importante. Todo mundo tem algo pra oferecer, o mínimo que seja, né? E quando a gente entende isso, a gente começa a dar mais valor pra nós mesmos, né? Porque se nós não dermos valor pra nós, quem vai dar, né? Exatamente. Ô, Duda, e pegando esse gancho que tu teve essa transição da NSC para a Alesc, quando se trata da parte de comunicação, o que tu teve que modelar da tua comunicação da NSC, que era na parte de ancoragem com reportagem e tudo mais, e traz para a Alesc? Comunicação foi a mesma, manteve, só adaptou algumas coisas ou não? A comunicação teve que mudar, sei lá, uns 180, né? Não 360, porque daí volta pro mesmo lugar, né? Olha, boa, eu nunca tinha feito essa analogia, verdade. Na verdade, sim, adaptar algumas coisas. Quando eles nos chamaram, eles queriam muito renovar a comunicação da Alesc, né? Então, muito do que nós já tínhamos de bagagem, eles respeitaram. Legal. E, então, assim, linguagem, que foi uma das coisas que nós falamos, nós temos que mudar a linguagem. Se nós queremos que as pessoas vejam o que é a Alesc, como ela é importante, tem que começar por aí. Então, assim, eu fui adaptando e aprendendo mais a lidar, principalmente com redes sociais. Hoje a gente tem muito esses formatos de Reels, criatividade diferente. Então, assim, sempre sem perder a minha essência e o meu jeito de comunicar. Então, eles sempre respeitaram isso. E, então, foi uma adaptação. Eu não precisei mudar muito, assim. Eles entenderam o processo, foi mais na questão de informar mesmo, né? E ali é legal porque a gente consegue fazer documentário, tem jornais que nós apresentamos, então tem um pouco dessa experiência também, né? Dá pra matar um pouco a saudade. Ai, coisa boa. E tem algum documentário, assim, que tu fez lá na Alesc que fala assim, cara, isso aqui foi muito bacana. Vocês têm que ver. Vocês têm que ver. Das APAES. A gente fez um documentário da Lei das APAES, e, gente, 25 anos da Lei das APAES, e foi lindo, assim, ó, maravilhoso. É um documentário que você entende aquilo que eu falei já pra vocês, o nosso valor. Porque essas pessoas que estão lá na paz, são atendidas, cada uma tem ali uma habilidade diferente, como eles veem, sabe? Como eles são felizes com as coisas simples. Então, pra mim, foi um presente poder fazer esse documentário. Nós percorremos várias cidades do estado, eu e a Alessandra Flores, e entender um pouquinho também do trabalho das APAES, da importância, porque quando a gente está ali na Assembleia, a gente também vê como algumas leis impactam realmente a vida das pessoas, né? A gente passa a olhar também a política por um outro lado, não só julgando, porque eu era do lado que muitas vezes julgava, né? E claro, a gente precisa cobrar, a gente precisa, mas aí você também começa a ver como tem leis importantes, e no caso ali das APAES foi muito bonito. A gente fez uma também do cooperativismo, que foi muito legal, que nós fomos conhecer um pouquinho do trabalho dos agricultores, na casa deles, então com essa essência, né, eu e o Paulo Miller. Então são 2 documentários que nós fizemos que vale muito a pena assistir, tá lá no canal do YouTube. Agora eu vou fazer o da Alesc, mas o pessoal consegue encontrar. Passasse por uma jornada de vir brinca, né, a menina do interior que veio. Mas é isso, né? A jornada, né, da menina. Isso é muito legal. Tivesse o desafio de estar aqui, de estar na ilha, da dúvida de
ser só mais um ou não, mas tu não se tornou só mais um, porque hoje tu é a repórter, a jornalista da Alesc, não é só mais um. Vocês vieram pra inovar ali, né? De certa forma, trazer uma comunicação mais assertiva. Teve algo pra ti nessa jornada que foi assim... Esse aqui foi o meu maior desafio, depois de vir pra cá. Teve algo que te fez assim, pensar, nossa, será que eu deveria estar aqui na Alesc mesmo? Ou será que eu deveria ter ficado na NSC? Ou não? Foi tudo muito natural. Quando eu decidi muito com o coração. Mas quando eu decidi sair de onde eu estava e ir para outro lugar, eu tinha uma certeza que nesse outro lugar eu também teria que aproveitar para crescer fora dele. Eu acho que esse foi meu maior desafio. Entender que eu também podia me ramificar, vamos dizer assim. Ganhar espaço na área que eu já domino, que é a comunicação, mas do jeito que eu acredito muito. Eu acho que o maior desafio tem sido esse, assim. Ali na Assembleia, a gente tem muito mais flexibilidade para fazer as coisas, né? Não estou dizendo de horário, mas estou dizendo de realmente, assim, eles não são... Porque tem empresas em que você tem que cuidar o que você vai fazer, né? Não dá pra... Então, assim, até no início me chamaram pra fazer publicidade. Eu faço alguma coisa, mas não é o meu foco. O meu foco mesmo são as palestras. Então, acho que o maior desafio foi esse, sabe? Sair da caixinha e empreender. Entender que eu também tenho espaço fora dali. Acredito eu. Porque dentro, eles foram tão atenciosos e eles nos trouxeram de um jeito assim que a gente tá aqui porque nós queremos ouvir vocês e colocar em prática o que vocês sabem. A gente precisa de vocês. E aí eu digo vocês porque foi uma equipe toda. E aí como eu não cheguei sozinha, foi muito mais fácil também a adaptação, né? E o pessoal lá foi muito receptivo. Então, eu não tive muitas dificuldades. É óbvio que no início eu senti falta do meu trabalho na emissora, porque é normal, né? Sim, a mudança no tá início... acostumado com aquela rotina. E as pessoas dizem, ai, mas né, eu não... Às vezes muda alguma coisa, a pessoa já fica assim, né? Muda um sistema em algum lugar, muda um site, muda, as pessoas já, ai, não sei se eu gostei. Calma, é o período de adaptação. E eu tive que respeitar isso. Mas sim, eu tive alguns momentos que eu pensei, ai, meu Deus, de novo, né? A Eduarda lá do passado já me disse, será que eu fiz a coisa certa? Porque nós temos essas dúvidas. Não adianta dizer, ai, não, foi tudo lindo, maravilhoso. Não, eu tive dúvidas, assim. E aí eu fui tendo a certeza de que eu fiz a coisa certa aos poucos, né? Vendo o resultado. Vendo o resultado, também me abrindo para outras coisas. Eu acho que tudo foi muito se encaixando, assim. E aí eu encontrei a outra Eduarda, né? Tem a Eduarda Demenech, jornalista, apresentadora e repórter, e a Eduarda Demenech, palestrante e comunicadora, que estuda isso e que, então, assim, foi ali que eu encontrei esse outro lado meu, que eu até então fazia palestra quando eu tava na NSC, mas não muitas. Não conseguia ter esse foco, até por disponibilidade, eu sempre trabalhei fim de semana, então era muito difícil, né? E aí com filho pequeno também, e ali não. Aí ali eu consegui realmente me abrir pra isso. Duda, e hoje nas tuas palestras, na tua mentoria, o que tu aborda principalmente? A comunicação interna. Eu falo sobre oratória, trabalho, tenho oficinas, inclusive, mentoria também, mas eu acredito que se a gente primeiro não souber se comunicar internamente, ou seja, o que eu sinto, por que eu sinto medo, por que é tão difícil falar em público, ou então não, por que eu travo, se eu não souber o que acontece dentro de mim, a técnica de oratória, ela passa a ser só uma técnica, mas se eu esquecer aquela técnica, de nada vai adiantar. E eu acho que a comunicação ela tem que ser cada vez mais humana. Nós já passamos por esse processo depois da pandemia, que as coisas foram um pouco mais humanizadas, né? A gente começou a olhar as pessoas de uma outra forma, mas com tanta tecnologia, as pessoas hoje estão mais sedentas do que olhar no olho. Da escutativa, que é ter a presença ali, a pessoa escutando. Então, eu trabalho muito isso. Outra coisa... eu sempre fui conhecida por ser, a carismática, sempre sorridente. Isso é meu, óbvio. Mas eu penso que ser gentil, você pode ser você sendo carismático ou não, sabe? E eu acredito muito que a gentileza é uma ferramenta que transforma a comunicação. Esses dias eu fui dar uma palestra para professores e das reclamações era assim, como é complicado às vezes você estar com um aluno ali na tua frente, o aluno te tirando do sério e você ter que ficar, né? Calma. Aí eu falo, sabe o que às vezes falta?
a gente tá tão atordoado de tanta coisa, e isso serve não só para o aluno, mas até em casa, com amigos ou em qualquer lugar, que nós não paramos para olhar o outro e para perceber que, às vezes, aquela pessoa tá passando por uma situação muito difícil. E nós não paramos para perguntar, você tá bem? Como é que você tá? Você quer conversar? Sabe? Para se importar. Porque nós estamos num mundo tão imerso em nós mesmos que às vezes a gente não para olhar o outro. A gente só reage, a gente não age de fato. Isso, ótimo. Muito bem colocado. E aí, essa reação, eu gosto... Porque reflitam. Quando você tá com muita raiva, né? Porque emoção é uma coisa que você não tem controle, ela vem. Ai, que raiva, tipo, me decepcionei, foi horrível, tô com a pessoa ali. Quando você reage de uma forma grosseira, né, o que acontece? Resolve ou não resolve? Nunca resolve. Não. Aí tá, as coisas se acalmam, né? Foi lá, os dois brigaram, foi um pra cada canto, respiraram, voltaram pra conversar. As coisas se acalmam, vocês conseguem conversar e chegar a um consenso. Pode ser que aquela relação tenha sido arranhada por aquela situação? Pode ser, mas vocês chegaram a um consenso. Por que a gente não consegue domar essa emoção? A raiva chegou, a gente não tem controle disso, ela chega, mas por que na hora a gente não consegue fazer isso, sabe? Respirar e, vamos conversar então, vamos ver o que aconteceu aqui. É sobre isso, né? E eu acredito muito que a gente precisa aprender a domar as nossas emoções. Isso seja para falar em público, numa palestra, numa reunião onde tá lá a minha vida, né? Onde o meu eu preciso aprender a domar o que eu tô sentindo, o medo, a ansiedade. Existem técnicas para isso que ajudam muito, mas eu preciso primeiro entender o que acontece dentro de mim para colocar. Tá, respirar ajuda muito. Por quê? Porque eu vou me acalmando, então eu vou fazer isso, porque eu fico sempre nervosa na reunião, então eu preciso, sabe, entender isso. Então eu trabalho muito essa comunicação primeiro que vem de dentro, para depois, claro, trabalhar que vem de fora, né? Trabalhar as técnicas que são importantíssimas, né? A pausa, o que eu devo falar, o que eu não devo falar. Então, assim, são coisas que eu acredito muito e que eu boto em prática no dia a dia, sabe? Eu acredito que uma comunicação boa, uma boa comunicação, ela aproxima, não afasta. Então, já começa por aí. A tua comunicação aproxima ou afasta? Como é que tem sido a sua relação com as pessoas? É fazer... essa reflexão também, né? Se autoconhecer, se autocriticar também, claro, e não ser... Gente, perfeição não existe. Sim. E às vezes as pessoas pedem oportunidade porque tem medo do que vai acontecer. Porque querem ser perfeitas e porque às vezes não acreditam nelas. Então tá tudo muito ligado. E se a gente for parar pra pensar, a comunicação tá em tudo. Quanto mais eu estudo comunicação, mais eu penso assim, meu Deus, tudo comunica realmente. Até o fio de cabelo. Até um fio de cabelo, tudo. Então, tem estudiosos que dizem que o Mirabian, que é um professor da Universidade da Califórnia, ele tem um estudo e ele fala que 55% da nossa comunicação é não verbal. Alguns outros estudiosos o questionam, né? Como assim não verbal? Mas ele fala, em momentos de tensão, o que mais vale é o que a pessoa expressa do que o que ela fala. E é real, se a gente for parar pra pensar. Porque às vezes a pessoa não tá bem, não tá legal, mas você fala, você tá bem? Tô bem. Mas ela já mostra que não tá. Já mostrou, tipo assim, ela tá brava, eu não tô brava. É muito isso. Então são algumas, né, coisas assim que a gente vai estudando, que a gente vai percebendo. E cada vez mais eu sou encantada por esse universo, assim. Viu? Por isso que eu fiz Botox, que agora eu não consigo mais ficar brava. Não, mas às vezes no olhar... No olhar, vai. Só do jeito da fala que assim... Não sabe. Não tô. Ô, Duda, você falou de 2 pontos ali que eu vou pegar uma consultoria grátis aqui agora com todo mundo, tá? Vai lá. Aproveita. Pega o ouro. Você falou sobre a questão da raiva e sobre palco. A raiva, tem alguma técnica que faz com que a pessoa consiga jogar isso pra fora logo de uma vez e voltar com a comunicação, ou não? É só... A respiração é o ponto-chave que tu comentou, mas tem alguma outra coisa também que possa usar como uma ferramenta? A raiva é um sentimento difícil. Um dos mais indomáveis. Mas assim, a respiração que mais ajuda. Faz o teste. Um dia que tu ficar com muita raiva. Me dá raiva agora, vai.
Tu respira. Então, amor, arranha o carro. Respira e sabe que contar ajuda também? Respira e vai contando 1, bem que nem doido, tá? 2, 3, e vai respirando. É respirar, né? Inspirar e expirar. Ajuda muito. Muito mesmo. Então, assim, é uma das técnicas. E uma coisa que eu digo, a gente também não deve ficar guardando coisas, né? A partir do momento que tu sente raiva, tu sentiu raiva por causa de alguma situação. Tu vai respirar e o ideal é que tu vai e conversa com a pessoa. Olha, eu não gostei disso. O que aconteceu aqui? Beleza. Uma coisa que eu faço muito é, sei lá, eu tive um dia difícil e no trabalho, por exemplo. Você não vai ficar expressando isso o tempo todo. Ai, no chuveiro. No chuveiro aí é a hora que realmente ou eu choro, mas o bom é deixar extravasar. Em algum momento tem que extravasar. Mas a raiva é isso. Se você consegue controlar nessa hora, respirando e chamando a pessoa pra conversa, tu já vai sentir uma diferença gigante. Porque na hora você consegue entender. E é outra coisa, que é uma técnica. Vocês dois estão com muita raiva. E aí você respirou e tu vai conversar. Conversa de um tom de voz normal. Não queira ser mais, sabe? Falar alto. E não sei o que, porque só piora a situação. Porque daí um quer sobressair o outro e aí começa E ninguém ganha essa briga, entende? Então, assim, quando você perde a razão, sabe aquela? Perdeu a razão. Realmente. Começou a falar alto, perdeu a razão. Começou a xingar. Não deu certo? Só afasta, cada um pro seu canto, vão respirar, e pronto. Depois conversem, porque... É sobre isso, assim, é essa forma que nós encontramos de domar, mas a raiva é isso mesmo, é respirando. O meu filho fala, né, porque eu sempre falo pra ele, filho, não briga com o coleguinha, né, respira e conta até 10. Aí ele falou, um dia a professora me chamou, mãe, ele mordeu o colega e tal, ele chegou pra mim e falou assim, mãe, eu não consegui contar até 10 e nem respirar. O meu pai sempre falava, cheira florzinha e sopra velhinha. Olha aí, ó, pode ser. É bem isso aí. Cheira florzinha, sopra velhinha. Aí a gente já começava Tá vendo? Desde lá a gente já tinha isso muito, só que talvez não tinha essa consciência. E ter consciência é importante, saber, né? Que eu estou com raiva, que não tô legal, é muito importante. Assim. É o dar nome aos sentimentos também, né? É isso aí. Exato. E entender que todos nós sentimos, né? Eu vou contar uma breve história, de quando eu fui palestrar pela primeira vez. E aí, cara, trabalhava na Havaianas, na Alpargatas, era gestor de projetos lá. Acontece um evento no Brasil, que é o The Developers Conference, que daí é o TDC, é mais comum ali pro pessoal da área da TI. Então vai um monte de gente da área de desenvolvimento, de gestão, enfim, né? Aí tá, fiz um projeto na Havaianas, que a gente conseguiu pilotar o projeto em 3 meses, que era um aplicativo para Havaianas. E esse projeto virou case lá dentro, e aí a minha líder na época, ela falou assim, a gente vai ter que colocar esse projeto lá no case pra gente poder apresentar e levar o nome da Alpa. Não, beleza, vamos, né? Só que aí, até esse momento, tá tudo bem, né? Mas não, vou levar, tá tudo certo, fechou. Porque eu quero chegar nesse ponto aqui de palco. Cara, chegou lá no palco, eu comecei a olhar pra quem tava lá sentado, e eram os professores meus da especialização, mas só que eu tinha feito online, então eles não sabiam quem eu era, né? Mas só que eu comecei a olhar um monte de gente com um monte de resultado, e eu comecei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui pra falar com esse povo? Né? Tipo, era pra eles estarem aqui no meu lugar, digamos. Sim, exato. Sim. Já começou se auto-sabotando. Já comecei me auto-sabotando. Aí, beleza. Cara, fui lá, falei, comecei a falar e tal. No momento eu pensei assim, cara, ninguém sabe do projeto, a não ser eu, então vou falar e acabou. Só que daí teve um ponto. Quando eu fui tomar água, cara, a minha mão, a mão tava assim, ó. Eu não conseguia, eu fui tentar jogar pra dentro aqui, tipo assim, não vai. Eu falei, não vai dar pra tomar água, ele desistiu de tomar. Nesse nível. Nesse nível. Só que daí, depois eu fui falar com o pessoal, eu falei, como foi a minha comunicação? Não, cara, foi excelente, você nasceu pro palco. Eu falei, da onde que eu nasci pro palco? Você tá maluco? Mas é que ele não transpareceu. Claro, pra quem olhou a mão, mas ninguém quase percebeu que tava longe, era uma plateia grande, acho que tinha mais de 300 pessoas aquele dia. E então ninguém conseguia ver que a mão dele tava tremendo. Só ele percebeu. Fora o online, isso. né? Que tipo, tinha um presencial e online junto. E online era o maior público. E aí, tá, beleza. Vou chegar no contexto agora da segunda parte. Aí tá, eu pensei assim comigo, cara, palco não é pra mim. Porque daí eu fui pra uma outra palestra também levar o mesmo case, só que no digital. Que daí foi também pra uma conferência de gestão, ágil e tudo mais. Beleza, ali fui bem pra cá, bem de boa. Aí, esses tempos atrás,
a gente faz parte do Empreende Brasil Club. E teve o evento do clube aqui e tudo mais. E, cara, teve um churrasco. E o Lucas subiu, começou a falar do Empreende e tal. Do nada, ele chama eu e a Bea pra falar... Ah, e daí eu queria aqui pra falar sobre a experiência deles com o clube, eu queria chamar aqui a Bea e o Gabriel. Só que a Bea, ela vai muito bem. Tipo assim, cara, você larga o microfone na mão dela, ela vai falar. Ela fala, tá acostumada. Faça amizade com a pedra. E eu tipo assim, eu já percebi isso em mim. Eu sei que pode ser uma questão que também afeta todo mundo. Algumas pessoas, né? Não todo mundo, não vou generalizar. Mas, cara, eu sabia do que eu tava falando. Só que quando você pega o microfone de novo, daí tu fica assim... Meu Deus, por que eu tô aqui falando, né? Tipo, tu dá aquele nervosismo. E aí, é por isso que eu quero chegar nesse ponto agora de palco. Como que faz pra pessoa ela ter mais tranquilidade na hora da fala, na hora de subir um palco, perder um pouco esse medo? Qual que é o segredo? Que eu falo pra ele sempre assim, ó, não negue palco. Nunca. E eu, sei lá, eu sou E não deve, Gabriel. Assim, ó, uma coisa eu vou te falar. Só você falando, eu já meio que já fiz um diagnóstico. Ó, pegou. Seu principal problema, você não confia no talento que você tem. Esse é o principal. Você pensa no julgamento. Você sabe que tem uma pesquisa da Forbes que mostra, né, que a principal dificuldade das pessoas no mercado de trabalho é falar em público. É falar numa... E quando eu digo público, não é só palco, mas é numa reunião. Então, é uma das principais barreiras profissionais. O bom disso tudo é que comunicação é treinável e não é diferente com palco. Primeira coisa que eu vou te dizer assim, ó, quando te falar assim, ó, você vai para um palco, tá? Você vai perguntar quantas pessoas vão estar nesse lugar. Eu sei que ali você foi pego de surpresa, né? Sim. Mas assim, tu já vai trabalhando isso e aí você vai começar, primeira coisa, pensar positivo. Memória positiva, pensar no que você sabe, que você é bom, que vai dar certo, já é primeiro ponto. Vai te ajudar e muito. Segunda coisa, esquecer do julgamento. A gente fica muito pensando assim, mas o outro, o que o outro vai achar? Na real, o outro não vai achar nada, sabe? É o que eu sei fazer de melhor. Eu tô ali falando uma coisa... Primeiro, você se planejou, que esse é um ponto muito importante. Quando você vai fazer uma apresentação, Sim. você faz todo um planejamento. Se você tem esse planejamento, se você tem conhecimento, se você sabe o que você vai dizer... O que te limita é a sua cabeça. São as emoções. E aí entra a questão de aprender primeiro a se comunicar internamente. Se eu começo a pensar positivo, se eu respiro, de novo, respiração é importante antes de entrar no palco. Por quê? Porque aí as ideias vão vindo, sabe? Respirar, realmente assim, se acalmar. Tentar deixar não o nervosismo tomar conta de você. Porque assim, ó, o frio na barriga, ele vai existir. Não some, existe. Né? Não, faz isso, toma um remédio que nunca mais... Não. Enquanto ele existir, é bom. Porque aí faz você realmente querer subir e fazer a diferença. Vibrar, né? O frio na barriga é isso. Então, vai sentir. Só que de uma forma mais controlável. Então, é muito importante você ter em mente isso, assim. Eu sempre digo, isso é muito da ansiedade também, né? De tentar pensar, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Eu não sou bom o suficiente. Não, se você está ali, você é bom o suficiente para fazer o que pediram para você fazer. Se planejou, respirou antes, pensou positivo. O importante também, de repente, tem gente que usa técnicas de até uma água, no teu caso estava tremendo a mão, mas eu preciso pausar. Sabe? Respirar. Isso ajuda também, sabe? Quando você fala, você não respira. Então, durante a palestra, isso é uma técnica de oratória, fazer pausas. Jogar para o público, sabe? Porque no momento que você joga para o público, que você faz aquela pausa, é o tempo de você também... Recentralizar. Voltar, saber, agora vai essa parte. Então, é muito isso. Mas quanto mais você fizer, a tendência é que mais você se sinta confortável ali. O frio na barriga vai existir sempre. Mas se você vê as pessoas lá embaixo, não pense que você não... meu Deus, tá ali. Aquela pessoa que eu admiro muito. Nossa, ela veio aqui agora, será que... Não, eu sou bom. Eu vou fazer o melhor. Isso aqui vai ser incrível. Quando você começa a trazer esse pensamento... Outra coisa, tô indo pra palestra. Bota uma música no carro. Para de pensar um pouco naquilo, sabe? Eu vou começar falando assim. Blá, blá. Não, bota uma música. Tira um pouco o foco. Isso ajuda muito. Bota no lugar do nervosismo, entusiasmo. E aí vai.
Porque as pessoas, às vezes, elas querem ir lá só pra ouvir realmente o que você tem pra dizer. Muda a energia, Elas não né? estão lá, elas não estão lá pra te julgar. O que você vai falar vai ser verdade pra elas. Então, é muito isso, assim, acreditar na gente é o primeiro passo, se aceitar, e que bom que você viu isso. Ai, não, eu preciso melhorar, eu fico muito nervoso. Já é o primeiro passo pra você começar a melhorar isso em ti, sabe? Mas eu tenho certeza, se você foi chamado mais de uma vez, é porque tu é bom. Entende? Senão as pessoas não iam olhar, não vamos chamar ele porque, pô, ele já veio aqui e não foi legal. Não, se você foi chamado mais de uma vez, se uma pessoa te chama no meio de um evento enorme, do nada, sem nem te falar que vai te chamar, é porque você é bom. Então, é muito isso, assim, confia mais em ti, isso vale pra você e pra quem tá nos assistindo, né, confiar mais na gente e, claro, estudar, né, se preparar, porque se nós temos essa preparação e esse estudo, é só subir e arrasar, sabe? Perfeição não vai existir. Pode ser que ali no meio eu sempre assisto as minhas palestras, eu sempre acho que eu posso melhorar, graças a Deus. Que bom. Porque aí eu vou vendo, aqui eu fui muito prolixa, falei, não, tem que fazer mais exemplo, tem que fazer mais dinâmica, sabe? Porque é isso que faz nós, seres humanos, evoluirmos. Então, é muito nisso, assim, que eu penso que dá certo. Eu vou aproveitar a rodada de consultoria grátis. Ai, vamos lá. Os nossos empreendedores aqui, porque a gente tem uma agência de marketing, a gente trabalha com empresas, principalmente da área do ramo da construção civil, saúde e gastronomia, mas 90% construção civil. E construção civil é uma área bem técnica e a maior dor dos nossos clientes ligou a câmera, morreu, todo o carisma que eles têm morreu. Eles travam, eles ficam nervosos, aí fala errado, eles falam super bem, ligou a câmera, já fala errado, já morreu, já cagou com o plural. O plural. A concordância morreu. E isso é muito normal pra gente ver isso, a gente trabalha muito com eles nesse sentido, mas muitas vezes a gente, inclusive, indica eles fazerem alguma mentoria de oratória, estou aqui pra isso. Tá certo. Qual que é arroba? Isso, algum curso, alguma coisa. Porque, justamente, tem alguns que a gente consegue ali no dia a dia, a gente consegue apoiar, que é só um empurrãozinho. A gente tem um cliente que ele sempre fala, né, que a gente foi o destrave dele pra ele virar blogueiro. Ai, que legal. Que quando ele foi gravar, a gente foi gravar o produto dele, e a gente falou assim, agora a gente vai gravar, tu fala da máquina, isso. Aí ele assim, não, eu não vou, só mostra eu pegando aqui o produto, mas não vou falar nada. Daí a gente assim, não, mas o legal é que tu fale alguma coisa, apresentando, né, o que tem de diferente. Tá no meio do evento, tal, né? Que tu tá aqui no evento e tal. Daí ele, não, daí o Gabriel falou assim, não, então tá, Bea, pega aqui a câmera, põe o microfone em mim, eu vou falar. Só me diz o que eu tenho que falar que eu vou falar, falou pra ele. Daí ele assim, não. Tu vai falar do meu produto? Não, isso aí, não, eu vou gravar. Aí ele botou o microfone e gravou, e a partir daí, nunca mais ele negou gravar e não sair. Hoje ele tá super bem, assim, nesse quesito, e evoluiu muito, assim, na comunicação dele. Mas tem muitos clientes que estão travados na comunicação quando o quesito é rede social. E tu tens algum conselho, uma dica milagrosa, brincadeira, mas algo que possa ajudar esses empreendedores que têm essa dificuldade, muitas vezes, de destravar para poder ir ali gravar no digital? Claro, cada caso é um caso, né, Bea? Sempre que eu vou dar mentoria, eu faço um diagnóstico com a pessoa e eu falo assim, tem 2 chances. Ou a mentoria vai ser só comigo, ou 2, a mentoria vai ser comigo e uma psicóloga, uma terapeuta ou alguém. Porque às vezes a gente traz um trauma tão grande lá que não tem de trás, que é muito difícil você destravar a pessoa. Porque ela já tem aquele bloqueio que não é só com técnica, não é só com estudo que ela vai conseguir. Então, é esse. Mas assim, num geral, tá? Num geral. Primeira coisa, principalmente iniciantes. Não adianta dizer, confia mais em ti e tal. Não, a pessoa vai ficar nervosa mesmo, é difícil. Fazer roteiro. Tem que fazer roteiro. Não adianta querer que a pessoa, não, vai lá e fala. É muito difícil, acho que vocês devem fazer isso. E aí, na hora que tá na câmera, eu, particularmente, assim, gosto primeiro de fazer um trabalho sem a câmera e depois com a câmera. É mais difícil? É mais difícil. Mas para que a pessoa vá se sentindo à vontade. Agora, não adianta a pessoa também querer ser perfeita em tudo. A perfeição não vai ajudar. Então, assim, fez o roteiro, respirou. Gente, a respiração é fundamental. Respirou, né? E tentar fazer uma coisa mais conversada. Um roteiro muito engessado também dificulta demais. Aí ele trava muito. Então, assim, quando é uma coisa mais conversada,
se torna um pouco mais fácil. Mas essa coisa de, eu quero realmente melhorar com a câmera. Tá, você vai ajeitar a postura da pessoa, você vai pedir pra ela falar, só que é só com tempo mesmo, é só com prática, com muita prática, até a pessoa ir ganhando realmente confiança. Não, eu acho que agora eu tô gostando. Agora vai. Eu tinha uma aluna que é aluna do curso de jornalismo, e eu dou aula de telejornalismo, né? E ela chegou pra mim, primeiro dia de aula, prof, eu não vou fazer nada na câmera. Eu não gosto, eu não quero. Aí eu falei pra ela assim, não, calma aí. Eu falei, você vai fazer Eu falei, vamos só fazer um teste? Se você não gostar depois, não tem problema. Mas no início do curso, eu preciso que todos vocês vão pra frente da câmera. O que resultou? Ela começou a fazer, ela gostou tanto daquilo que ela só queria ser repórter. Ela não queria mais, sabe? Não queria mais fazer nenhuma matéria, só aquela. E assim, né? E não foi fácil pra ela. Ela travava muito. Ela não gostava de gravar com pessoas ao redor. Então isso também é importante. Às vezes a pessoa não gosta de gravar com pessoas ao redor. E tem que respeitar. Sim. Sabe? Porque a pessoa só vai conseguir realmente destravar, realmente focar, concentração. Concentração é muito importante. O que tá? A pessoa tá ali gravando vídeo e tá pensando em outras coisas. No que tá acontecendo ao redor, ela não foca, ela não concentra. Se ela não concentrar, ela não vai conseguir terminar aquele vídeo como tem que terminar. Então, concentração também é um ponto fundamental para que pelo menos consiga caminhar. E aí, com o tempo, ela vai ganhando confiança. Se ela ganhar confiança, ela automaticamente vai melhorando. Mas é claro, né? Como eu disse, algumas pessoas têm muitas dificuldades porque os traumas, eles são muito grandes. Então, às vezes, assim, sofreu alguma coisa que a gente nem percebe, tá? Na infância, que fez perder essa confiança, que fez ter medo do que... E é muito mais, assim, rejeição, reclusão e... a apresentação da escola que tu segurou o cartaz. São os 3 medos universais, né? Ser rejeitado de um grupo, né? Tô aqui falando com vocês e com medo do que vocês vão achar. Então, não gostei. Ser excluído, que é o pior. Nunca mais vamos chamar a Eduarda aqui, porque, amor, ela falou muita merda. Não vai dar. Desculpa, eu falei uma palavra, inclusive, depois vocês botam um pi, né? Então, assim, e o julgamento, que aí é ser julgado mesmo, né? Aquela pessoa que realmente não quer falar. Então, assim, tem que estudar muito isso. Dependendo do caso, tem que ir pra terapia. Não tem outra situação. E aí, com terapia e com técnica, a pessoa começa a se soltar mais. Mas, assim, tem tratamento, tá? Tem como? Tem como. Comunicação é treinável, não é dom. A gente fala até os 18 meses de idade, geralmente, né? Fala, todo mundo fala, né? Só, a não ser quem tem algum problema. Sim. Mas comunicar... Nem todo mundo nasce, né, com essa coisa de comunicar, e a gente aprende. Isso é bom, que comunicação nós conseguimos treinar e as pessoas evoluem muito, com técnicas, muito estudando sobre elas, muito aprendendo. Então, graças a Deus, porque hoje é uma ferramenta que para mim é essencial para nossa existência, é a comunicação. É engraçado que eu sempre falo pro Gabriel, tu comentou da prática, muita prática. E eu sempre falo pro Gabriel, porque eu comecei muito cedo no trabalho, comecei a trabalhar com 14 anos e na época de ensino médio, quando eu tinha que apresentar um trabalho, eu passava mal, eu tinha disenteria dias antes, eu já cheguei a chorar na frente da sala inteira de nervoso. E hoje, me chamou, eu vou lá, palco, falo e aí eu falo assim, se eu que chorava na frente da sala inteira no ensino médio, hoje consigo, mas foi muita prática. Daí eu entrei numa empresa, trabalhei 7 anos numa multinacional, onde eu dava treinamentos. Tinha que dar treinamento presencial para um bando de cabeça branca. Daí eu era novinha, 19 anos dando treinamento para os cabeça branca. Ou tu aprende na marra, né? É isso pelo meu salário. E treinamento online, gravação. Eu falo, cara, foi muita prática. Foram 5 anos só em treinamento. E a partir disso, uma hora tem que ficar bom, né? Então, e aí eu falo, todo mundo consegue. É igual venda, você não vai, mas eu não sou vendedor. Todo mundo pode ser vendedor. Todo mundo pode ser um bom líder. Tem gente que nasce com um talento, com uma disposição. Mas aí tem, acho que é o Jojo que fala que como é que é? A determinação vence do talento, né? Uma coisa assim. Não lembro. Alguma frase assim, que ele fala assim, o cara dedicado vai vencer do talentoso. Porque o talentoso, às vezes... eu sou talentoso. Agora, o cara que se dedica todo dia, ele vai ficar melhor que o talentoso, porque ele tá se dedicando. Com certeza. Então, essa prática...
É fundamental. Então, para quem quer desenvolver a comunicação, não tem outra forma. Tem que praticar. Eu não gosto, mas vai ter que falar. Né? Não existe outro meio a não ser praticando. E quando a gente entende a importância da comunicação nas nossas vidas, para as nossas relações humanas, a gente passa a dar mais valor para isso. Porque a comunicação, ela aproxima. A falta dela cria abismos. Então, é muito isso. E vale pra vida, tá? Sempre nas minhas palestras eu falo, não é só pro profissional. Não. É pra tua vida. Pros relacionamentos. Pra relacionamento com o teu, né, com o teu parceiro, com a tua parceira, com os teus filhos. Como a gente tem que trabalhar a comunicação com os filhos. Então, é tudo, assim. Por isso que... E cada vez mais. Porque é tanta tecnologia que as pessoas estão cada vez mais sedentas dessa conexão humana. E quem souber se comunicar... É quem realmente vai ganhar espaço no mercado. LinkedIn tem uma pesquisa que mostra isso, né? Sim. Que é a habilidade mais valorizada do mercado hoje é a comunicação. E realmente, vamos combinar, quem comunica ganha espaço. Se eu posso ter conhecimento, eu posso ter experiência, mas eu não sei falar que eu sei. Mas eu não sei falar, eu não vou ser percebido. Eu não vou ser percebido. Então, vocês têm noção, né? É incrível esse mundo, assim. E como é bom saber que nós podemos desenvolver essa habilidade. Eu acho que isso é o melhor de tudo, né? Que não é uma coisa que ou nasce ou tu não nasce, não. É uma habilidade treinável. Ô, Dori, tu tá num processo de estar na Alesc, mas de também trabalhar muito a tua marca pessoal por fora, né? De construir essa tua marca pessoal da Duda mesmo, a Duda como mentora, a Duda como professora, a Duda como palestrante. E dentro desse processo, eu quero entender como a gente puxa essa sardinha pro nosso lado, né? Que a gente é do marketing. Mas qual que é a importância do marketing pra ti nisso tudo? Tudo? Tudo. Vou confessar pra vocês que a Tati Adora é minha consultora, né? E quando nós começamos a trabalhar a minha marca, na época que eu saí ali da emissora, eu falei pra ela, poxa, eu quero trabalhar a minha marca pessoal. E antes de eu trabalhar minha marca pessoal, vinham alguns pedidos de fazer uma coisa ou outra ali. Quando eu comecei a me posicionar, a trazer isso, né? A mostrar mais o que eu estava proposta a fazer, o que eu fazia. E realmente criar uma marca, as coisas começaram a fluir muito mais. Então não adianta dizer, eu não preciso do marketing. Precisa. Todo mundo que quer ser visto precisa disso. Porque quem não é visto não é lembrado. E se você não tem uma estratégia, que aí vem outro ponto, não adianta só botar lá um post e sumiu 30 dias. Não. É isso, tem que ter estratégia, tem que ter planejamento. Então, quando você entende isso, você começa, com certeza, a decolar. E tem sido isso, assim. Eu tenho visto muito isso, sentido na pele, assim. Como depois que eu comecei a me posicionar, a entender o meu propósito, né, e trabalhar isso dentro, principalmente do meu Instagram, que hoje é a minha rede mais forte, eu comecei a colher os frutos, né? E espero, com certeza, colher muito mais. Mas é isso, assim, o marketing é tudo. Para quem quer empreender, é tudo. No orçamento, tem que ter marketing. Não pode deixar por último. É comunicação, não adianta, assim. E agora eu vou dar um exemplo da Alesc. Porque quando eles entenderam que a comunicação é importante, o presidente da Alesc fala assim, que depois dos deputados, a comunicação é a coisa mais importante que eles têm na casa. E é óbvio, porque é onde vai mostrar para as pessoas o que está acontecendo. E, de novo, existe marketing por trás. Tem toda uma estratégia do que é postado, de como que vai ser postado, do que vai ser veiculado, né? Até layout, tudo é estratégia. Então, ali a gente já vê também a importância que tem, né? O marketing para quem quer empreender, para as empresas, instituições públicas, para tudo, assim. É muito legal que tu traz isso, porque a gente tem alguns exemplos, um exemplo bem forte aqui na região, que é o nosso prefeito de Floripa, né? Que ele é o prefeito TikToker, eles brincam, né? E até então a gente tinha pouco isso, ele foi um dos, talvez, pioneiros no Brasil nesse quesito. A gente tinha as prefeituras que faziam, memezinho e tudo mais, mas o prefeito aparecer e mostrar, e aí eu tava brincando, esse dia a gente tava conversando, esse prefeito faz, esse aqui só fala, mas não faz, falando, todo mundo falando. Eu falei assim, olha, ele pode até talvez não ser um bom prefeito, eu não sei se ele é ou não é, eu sou de São José, então eu acabo não usufruindo tanto de Floripa, e não acompanho tanta política de Floripa, mas
que ele mostra que faz, ele mostra. Porque ele tá ali, mostrando. Então, até então, o que os outros prefeitos fizeram? Quem sabe o nome dos outros prefeitos? Agora, o Brasil inteiro conhece o prefeito TikToker de Florianópolis. O Brasil inteiro conhece o prefeito, o Manga lá, Sorocaba, né? de Sorocaba. Todo mundo sabe quem ele é. Um exemplo forte, polêmico, Pablo Marçal. Quem que se preocupava com as eleições de São Paulo? Ninguém. Pablo Marçal foi concorrer. Fez um barulhão nas redes sociais. Ele postava 15 vídeos por dia? Ah, sei lá, muito. Em dia de debate, no debate ele postava pelo menos 15. No debate, durante o debate, a equipe dele postava 15. Então, ele foi muito visto. Não ganhou. Não sei se esse era o objetivo dele ou não. Mas foi visto. Cresceu. As pessoas conhecem, as pessoas lembram dele. E todo mundo virou os olhos pra ver o que tá acontecendo na prefeitura de São Paulo. Que, né, ninguém queria saber. Ninguém tava preocupado. E é um capital importante pro nosso país. Só que ninguém tava preocupado. Mas aí ele fez um barulho que, putz, sendo polêmico, não sendo polêmico, tendo cadeirado, não tendo cadeirado. O marketing foi feito. Mas o marketing foi feito. Então, assim, isso que tu falou foi muito importante. Tipo, que bom que o presidente da Alesc olha com esse olhar de que a comunicação, a equipe de comunicação tá em segundo lugar depois do time ali, né? Por quê? Porque, cara, se o time tá fazendo e ninguém comunica, as pessoas não vão saber, né? E as pessoas vão... Como é que ela vai ser promovida pra crescer, pra evoluir, pra trazer novas ações? Então, como é que as pessoas vão enxergar? As pessoas também vão saber o que acontece ali dentro, isso, né? Não tem como saber. O que é a Alesc? Então, assim, é muito isso. E eu acredito muito nessa questão do marketing pra tudo, assim. Quem é a Eduarda Demenech? Quem, sabe? Então, assim, a gente precisa, sim, se posicionar. E precisa, sim, ter esse olhar de que se eu quero empreender, se eu quero ocupar o meu espaço, eu preciso ser vista, mas ser vista de uma forma estratégica. Porque fazer e intencional, fazer por fazer, o resultado, muito difícil aparecer. Muito difícil. Se aparecer, vai ser de formiguinha. Não que não seja, né? É um processo. É um processo. E para alguns vai ser mais fácil, para outros mais complexos, mas vai vir. O resultado, uma hora ele chega. Com certeza. Perfeito. Muito bom. Tem até uma frase que a gente ouviu esse tempo atrás, que é a consistência vence da concorrência. É isso aí. Então, cara, se tu fizer da forma certa, não parar, vai uma passar. hora o resultado uma hora vai dar. Chega, o resultado chega. E chega de uma forma, assim, às vezes surpreendente, né? Não, com certeza. Duda, que papo, viu? Muito bom. Gente, a gente tem uma magia nessa mesa. Ela passa muito rápido, uma hora, pois voa. Já passou uma hora. Meu Deus, já passou uma hora. Cara, eu ganhei até uma consultoria. Tá maluco? E consultoria grátis pra vocês aí. Então, assim, aproveitem, viu? Que massa. Duda, antes da gente ir pro final, queria ver com você se você quer deixar uma mensagem, um recado pra quem tá nos ouvindo até agora, que ficou com a gente até agora. Então, deixo o coração aberto aí pra você, se tu quiser falar alguma coisa, deixar alguma mensagem, alguma dica, um conselho, um insight, enfim. Acho que a principal mensagem que eu posso deixar aqui é: sigam o coração de vocês. Em qualquer decisão que for tomar, nós somos muito, tem que ter razão. Mas se o coração aqui, tá pulsando forte por aquela decisão, vai que é a decisão correta. Acreditem muito no valor que vocês têm. Eu acho que esse é o principal, a gente acreditar em nós mesmos, entender que às vezes a vida realmente, ela dá uma virada de chave porque precisava dar. E quem é do bem, o bem sempre volta ao remetente. Então, vamos ser do bem, vamos sempre pensar, não digo assim, fora da caixinha nossa, mas assim, pensar na nossa vida como o que a gente quer dela, sabe? E trazer isso. E uma coisa que eu não tenho como não deixar de falar é: acreditem no potencial que vocês têm, trabalhem isso, vejam muito também a comunicação como uma ferramenta fundamental para tudo. Então, se às vezes a pessoa tá ali, tava ouvindo o nosso podcast, mas eu não sei, será que a comunicação é importante? Faz uma reflexão, né? E que nós tenhamos cada vez mais pessoas conectadas, cada vez mais pessoas que saibam ouvir o outro, cada vez mais pessoas mostrando pro outro que o outro é importante. E o que eu posso dizer é isso, né? Para que a gente confie cada vez mais na gente, para que a gente confie no nosso potencial, independentemente de onde eu vim, e no processo que a gente está passando. Então, acredito eu que foi uma conversa muito bacana e inspiradora, porque vocês também me inspiraram, e eu acho que
comunicação é isso, é essa troca, né? Eu saio daqui também muito renovada e saio daqui com outros insights, outros pensamentos, e espero que vocês também saiam assim, né? Madre Teresa de Calcutá fala que a gente... Uma listinha. E Madre Teresa de Calcutá fala assim, que a gente não deve deixar que uma pessoa saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E eu sempre penso isso, assim, que as pessoas se sintam melhores e mais felizes com a nossa presença e também quando a gente sai do espaço, né? O que eu quero deixar nas pessoas? Né? Qual que é o legado? Então, que a gente deixe um legado cada vez melhor e mais inspirador para todo mundo aí. Coisa boa. E quem quer acompanhar a Duda nas redes sociais, quem não conhece a Duda, que é difícil, mas quem não conhece... Não, mas tem. Nossa, tem sim. É @EduardaDemenech. Vai lá, manda mensagem. Eu adoro também trocar informação por lá. Estamos disponíveis. E muito obrigada, pelo carinho de vocês, pela receptividade. Adorei. Essa conversa foi muito leve. Que bom. De novo, né? Inspiradora demais. E boa sorte aqui também pra vocês, né? Adorei. Já vou dizer que eu já sou fã, já ouço, já falei pra eles que eu sempre tô ouvindo e gostei muito. Cada conteúdo a gente traz alguma coisinha pra nós, com né? Certeza. Com certeza. Obrigada, Duda. Obrigado, viu, Duda? Valeu. E você que ficou até o final, com certeza viu que esse conteúdo foi ouro líquido pra vocês. Então, não deixem de acompanhar o nosso canal, acompanhar os cortes desse episódio, dos próximos episódios que vão sair. E principalmente, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda outras pessoas a receberem também a bênção que foi esse conteúdo. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal e acompanhar as nossas redes sociais, @bf.mktstudio e @bf.talks.podcast, para acompanhar todos os episódios que vão sair aí pra frente. Muito obrigada e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.